O silêncio constrangedor que tomou conta do salão principal do Château Leblanc durou apenas 3 segundos, mas para Rafael Monteiro, pareceu uma eternidade enquanto todos os olhares do restaurante mais exclusivo de Copacabana se voltavam para ele com puro desprezo. Ele estava ali, parado na entrada do estabelecimento, segurando uma mochila térmica desbotada com o logo de um aplicativo de entregas. Seu uniforme, uma camiseta vermelha surrada e uma calça jeans com um rasgo mal costurado no joelho, contrastava violentamente com o ambiente ao seu redor. Lustres de cristal baccarat pendiam do teto em cascatas de luz dourada. As mesas eram cobertas com toalhas de linho branco importado, e cada talher de prata maciça brilhava como se tivesse sido polido segundos antes. O cheiro de trufas brancas e vinho caro pairava no ar-condicionado que mantinha a temperatura perfeita de 22 graus. Os clientes, homens de smoking Armani e mulheres adornadas com joias Cartier, viraram-se para encará-lo, não com curiosidade ou surpresa, mas com aquele tipo de desprezo silencioso reservado para quem ousa perturbar seu mundo particular, de privilégios intocáveis. Era como se Rafael tivesse trazido consigo não apenas uma mochila térmica, mas toda a realidade crua da desigualdade brasileira para dentro daquele santuário de luxo. Um garçom magro, de cabelos grisalhos impecavelmente penteados para trás, aproximou-se com passos medidos. Seu smoking preto parecia ter sido pintado sobre seu corpo esquelético. Ele olhou Rafael de cima a baixo, com uma expressão que misturava nojo e indignação, como se estivesse avaliando quanto tempo levaria para desinfetar o carpete persa por onde o entregador havia pisado. O garçom parou a exatos 3 metros de distância. Sua voz saiu gelada, cada palavra articulada com precisão cirúrgica. Informou que entregadores deviam usar a entrada dos fundos, próxima aos contêineres de lixo, e que não era permitido circular pelo salão principal sob hipótese alguma. A regra estava clara no regulamento interno do estabelecimento, desde sua fundação. Rafael sentiu o calor subir pelo pescoço, tingindo suas bochechas de vermelho. Ele conhecia aquele tom perfeitamente. Tinha ouvido variações dele durante toda a vida, menos no colégio particular onde conseguira uma bolsa de estudos. Nos clubes onde trabalhara como salva-vidas, nas reuniões de negócios antes de tudo desmoronar, era o tom reservado para quem não pertence, para quem invadiu um espaço que não foi desenhado para recebê-lo. Rafael explicou que ninguém havia mencionado isso na recepção do prédio. O porteiro uniformizado havia indicado explicitamente aquela entrada, dizendo que era o caminho mais rápido. Não havia nenhuma sinalização indicando entrada alternativa para entregadores. Ele estava apenas seguindo as instruções que recebera. O garçom retrucou com um suspiro teatral que o porteiro havia cometido um erro grotesco. E agora Rafael estava ali, incomodando a clientela seleta com sua presença inadequada, trazendo o odor da rua para um ambiente que custava 15 mil reais por metro quadrado, apenas de decoração. Rafael olhou ao redor do salão. As pessoas não apenas pareciam incomodadas, estavam ativamente ofendidas por sua existência naquele espaço. Uma mulher de vestido atilmarinho Chanel franziu o nariz, delicado como se Rafael exalasse cheiro de esgoto. Um homem de barba grisalha perfeitamente aparada, usando um Rolex que valia mais que um carro popular, murmurou algo maldoso para sua acompanhante loira, e ambos riram discretamente. Até uma criança de 7 anos observava Rafael com medo, como se ele fosse um animal selvagem. Rafael apertou a alça da mochila térmica com força. Trust me, tinha passado apenas 3 meses desde que sua vida virara de cabeça para baixo. 3 meses desde que sua empresa de tecnologia, a Rough Tech Solutions, que ele construíra durante 6 anos de trabalho incessante, fora à falência após seu sócio desviar quase todo o capital para paraísos fiscais. 3 meses desde que seu apartamento em Ipanema fora tomado pelo banco. 3 meses desde que ele passara de empreendedor promissor, entrevistado por revistas especializadas, a entregador de aplicativo, morando em um quarto alugado em Madureira. E ainda assim, mesmo tendo experimentado a queda vertiginosa, ele não esperava sentir-se tão completamente anulado, tão absolutamente descartável, tão profundamente invisível. A mulher do vestido atumarinho decidiu verbalizar o que todos pensavam. Sua voz saiu aguda e carregada de irritação genuína. Perguntou se ele não poderia pelo menos esperar do lado de fora, pois sua presença
estava arruinando a atmosfera. Ela e seu marido haviam reservado aquela mesa com 3 semanas de antecedência. Rafael a encarou diretamente. Ela não devia ter mais que 40 anos, mas seu rosto tinha aquela rigidez artificial de múltiplos procedimentos estéticos. Seus olhos castanhos eram duros, acostumados a dar ordens e vê-los cumpridas imediatamente. A mulher riu quando Rafael disse que estava apenas aguardando seu pedido. Questionou se ele realmente achava que pertencia ao mesmo universo das pessoas que faziam pedidos ali. Perguntou se ele fazia ideia de quanto custava um único prato, menos a entrada de vieiras. Custava R$380. O cordeiro chegava a 700, e a sobremesa pela qual ele esperava custava R$240, mais do que ele provavelmente ganhava em um dia inteiro de entregas. Outra voz masculina se juntou ao coro. Um homem corpulento, com papada pronunciada, e um charuto cubano apagado entre os dedos cheios de anéis de ouro, inclinou-se para a frente. Declarou que aquilo era inaceitável. Ele pagava uma fortuna para jantar em paz, e agora tinha que dividir o espaço com aquilo. Gesticulou vagamente na direção de Rafael com o charuto, como se nem conseguisse encontrar a palavra apropriada para descrevê-lo. Rafael cerrou os punhos nos bolsos. Respirou fundo. Não podia responder com a raiva que fervilhava em seu peito. Não podia se dar ao luxo de defender sua dignidade. Não podia perder aquele trabalho miserável. Cada entrega significava R$5,50, mais gorjeta se tivesse sorte. Significava gasolina para sua moto usada. Significava comida no final do mês. Significava não ter que ligar para sua mãe viúva e pedir dinheiro emprestado novamente. O garçom François retornou caminhando lentamente, como se quisesse prolongar a humilhação. Carregava uma sacola térmica pequena e elegante, lacada com o logo dourado do Château Leblanc. Estendeu a sacola sem olhar para Rafael. Avisou que da próxima vez menos se houvesse, ele deveria usar a entrada dos fundos, ao lado dos contêineres de lixo. Rafael pegou a sacola. Era surpreendentemente leve. Não devia pesar mais que 300 gramas. Provavelmente uma sobremesa cara. Algum doce francês que custava uma semana de suas entregas. Ele estava virando-se para sair, quando a porta da cozinha se abriu com força. Uma mulher entrou no salão como uma tempestade contida. Devia ter uns 60 e poucos anos, cabelos brancos presos em um coque elegante, e usava um conjunto de blusa de seda e calça em tom creme, que irradiava simplicidade sofisticada. Não havia joias chamativas, mas o que realmente chamava atenção era seu rosto, uma combinação de delicadeza europeia e autoridade que inspirava respeito imediato. O silêncio tornou-se absoluto. François gaguejou visivelmente. Suas mãos tremeram enquanto tentava explicar que estava apenas lidando com uma situação rotineira, envolvendo o entregador que não conhecia os protocolos. A voz dela cortou o ar como uma lâmina. Ordenou silêncio a François com uma única palavra. Então caminhou diretamente até Rafael. Seus olhos atulacentos examinaram-no com intensidade penetrante. Perguntou o que estava acontecendo, e sua voz baixa carregava mais poder que qualquer grito. François tentou intervir, mas ela o interrompeu sem olhar para ele. Deixou claro que não havia perguntado a ele, e sim ao rapaz. Queria ouvir sua versão diretamente. Rafael piscou, surpreso por ser tratado como ser humano. Explicou que viera buscar um pedido, que o garçom informara sobre a entrada dos fundos e que alguns clientes haviam ficado incomodados com sua presença. Margot Beaumont, proprietária do Château Leblanc, virou-se lentamente. Seu olhar varreu o salão inteiro. Cada pessoa que encontrava aquele olhar desviava rapidamente os próprios olhos. Margot repetiu a palavra em voz alta, como se provasse seu gosto amargo. Incomodados. Achou interessante que seus clientes estivessem incomodados com a presença de um trabalhador honesto. Margot caminhou lentamente até a mesa da mulher de vestido azul marinho, seus passos ecoando no silêncio absoluto do salão. Parou ao lado da cadeira estofada onde a cliente se sentava cada vez mais desconfortável, e por um longo momento apenas a observou com aquele olhar penetrante que parecia ler pensamentos. A mulher tentou sorrir, mas o resultado foi uma careta nervosa que expunha seus dentes branqueados artificialmente. Começou a falar sobre como adorava o restaurante, como a comida era divina e o ambiente perfeito, mas Margot levantou uma mão delicada e o fluxo de palavras cessou,
instantaneamente. Margot perguntou diretamente se a mulher estava incomodada com a presença do entregador. Sua voz era calma, quase suave, mas havia algo nela que exigia verdade absoluta. A cliente hesitou, olhou para o marido em busca de apoio, mas ele estava subitamente fascinado pelo conteúdo de sua taça de vinho. Finalmente, ela admitiu que sim, achara a presença inadequada para um estabelecimento daquele nível. Margot assentiu lentamente, como se absorvesse cada palavra. Então virou-se para o homem corpulento do charuto, aquele que havia gesticulado com tanto desprezo minutos antes. Perguntou se ele também compartilhava daquela opinião. O homem pigarreou, endireitou-se na cadeira tentando recuperar a autoridade que sentia escorrer pelos dedos. E repetiu que pagava muito dinheiro para jantar ali e esperava certo padrão. Margot fechou os olhos por um breve momento, como se reunisse paciência acumulada de décadas. Quando os abriu novamente, havia neles uma intensidade diferente, algo que fez até François recuar meio passo instintivamente. Ela começou a falar, e sua voz, embora baixa, carregava um peso que prendia cada pessoa naquele salão. Apresentou-se formalmente Margot Beaumont, fundadora e proprietária do Château Leblanc, há 32 anos. Contou que abrira aquele restaurante quando Copacabana ainda era um bairro onde pessoas reais viviam, não apenas um playground para turistas e endinheirados. Construíra o lugar com as próprias mãos, trabalhando 16 horas diárias, 7 dias por semana, sem folga, sem férias, sem descanso. Ela caminhou entre as mesas enquanto falava, e Rafael percebeu que estava testemunhando algo raro. Uma mulher que comandava completamente um espaço, que não precisava gritar para ser ouvida, cuja mera presença alterava a atmosfera do ambiente como uma mudança de pressão atmosférica antes de uma tempestade. Margot continuou, dizendo que aprendera muitas coisas naqueles 32 anos de trabalho árduo. Aprendera que é fácil ter classe quando se está sentado em uma mesa cara, bebendo vinho importado que custou mais que o salário mensal de um trabalhador médio, comendo comida preparada por mãos invisíveis. O difícil, o verdadeiramente difícil, era ter dignidade quando se estava do outro lado da equação, quando se era quem servia, quem entregava, quem suava, para ganhar cada centavo que mal cobria as despesas básicas. Ela parou ao lado de Rafael, e pela primeira vez alguém naquele restaurante o olhou nos olhos como um igual. Margot declarou que aquele rapaz havia entrado ali apenas para fazer seu trabalho honesto, e todos ali o haviam tratado como se fosse menos que humano, como se sua presença contaminasse o ar purificado que respiravam. François tentou se defender, balbuciando algo sobre regulamentos e protocolos de segurança e higiene, mas Margot o silenciou com um único olhar. Disse que protocolos não eram desculpas para a crueldade, e que segurança não justificava a desumanização. O regulamento sobre entradas estava lá para organizar o fluxo de trabalho, não para criar castas sociais dentro de seu estabelecimento. Margot virou-se novamente para os clientes. Perguntou se eles sabiam como ela começara sua carreira. O silêncio que se seguiu era resposta suficiente, menos ninguém sabia. Ninguém nunca havia se importado o suficiente para perguntar. Eles simplesmente consumiam o luxo que ela oferecia sem questionar sua origem. Ela contou então, havia chegado ao Brasil com 19 anos, fugindo de uma família aristocrática francesa falida, que tentara cósela com um homem 3 vezes mais velho. Desembarcara no Rio sem falar português, sem dinheiro, sem contatos. Seu primeiro emprego fora lavando pratos em um botequim na Lapa. Trabalhava 10 horas por dia por uma miséria, dormindo em um quarto compartilhado com outras 5 mulheres. Rafael o via fascinado, assim como todos no restaurante. Margot não falava com autopiedade ou nostalgia romântica, menos falava com a precisão de quem narra fatos históricos importantes. Depois do botequim, ela conseguira emprego como auxiliar de cozinha em um hotel de 3ª categoria. Ali, trabalhando de madrugada, quando ninguém vigiava, praticava as receitas que aprendera secretamente com a cozinheira da família antes de fugir. Levou 8 anos economizando cada centavo, vivendo de forma absolutamente espartana, até conseguir alugar um espaço minúsculo na Rua Barata Ribeiro. Não tinha dinheiro para decoração cara ou utensílios importados. As mesas eram de madeira simples que ela mesma pintara, os pratos eram de louça comum, e ela era simultaneamente chefe, garçonete, caixa
e faxineira. Margot descreveu como nos primeiros meses quase falira 3 vezes. Como havia noites em que não tinha certeza se conseguiria pagar o aluguel do dia seguinte. Como comia as sobras dos pratos que seus poucos clientes deixavam porque não podia desperdiçar dinheiro com alimentação própria. Como chegava em casa às 3 da manhã com os pés sangrando de tanto ficar em pé e acordava às 7 para recomeçar tudo. Mas ela perseverou. Cozinhava com paixão, tratava cada cliente como se fosse o mais importante do mundo e lentamente construiu uma reputação. Críticos começaram a notá-la. Primeiramente os locais, depois alguns nacionais, finalmente os internacionais. O restaurante cresceu, mudou de endereço, expandiu, mas ela jamais esquecera de onde viera. Margot olhou diretamente para a mulher do vestido azul marinho. Perguntou se ela sabia o que era trabalhar 16 horas seguidas sem pausa. Se já havia sentido o medo de não ter dinheiro para comer, se já experimentara a humilhação de ser tratada como invisível, simplesmente porque seu trabalho era considerado inferior. A mulher balançou a cabeça negativamente, incapaz de mentir sob aquele olhar. Margot assentiu, como se já soubesse a resposta. Disse que não esperava que pessoas nascidas em berços privilegiados compreendessem automaticamente o sofrimento alheio, mas esperava sim que tivessem empatia básica e decência humana fundamental. Virou-se para o homem do charuto. Perguntou quanto ele imaginava que um entregador ganhava por corrida. O homem hesitou, claramente sem ter ideia, e chutou um valor absurdamente alto, menos R$50. Margot quase riu. Explicou que a taxa base era R$5,50, que para ganhar o equivalente ao prato principal que ele acabara de comer, um entregador precisava fazer mais de 120 entregas. O número pairou no ar, como uma acusação. Margot deixou que a matemática cruel da desigualdade penetrasse lentamente na consciência dos presentes. 120 entregas. Sob sol, chuva, trânsito perigoso, respirando fumaça de ônibus, arriscando-se diariamente em uma das cidades mais violentas do Brasil. E ainda assim, disse Margot com voz cada vez mais firme, aquelas pessoas trabalhavam com dignidade. Acordavam cedo, vestiam seus uniformes simples, montavam em suas motos velhas e faziam a cidade funcionar. Entregavam comida, remédios, documentos, presentes, conectavam pessoas, mantinham a economia girando e em troca recebiam não apenas salários miseráveis, mas também desprezo gratuito de quem se achava superior por mero acidente de nascimento ou sorte financeira. Margot voltou sua atenção completamente para Rafael, que permanecia imóvel segurando a mochila térmica, ainda processando o fato de que alguém naquele ambiente estava defendendo sua humanidade. Ela o observou por um longo momento, seus olhos atulacentos percorrendo seu rosto com uma intensidade que o fazia sentir-se simultaneamente exposto e protegido. Perguntou seu nome, e pela primeira vez naquela noite, alguém demonstrava interesse genuíno em saber quem ele era, além de apenas um entregador anônimo. Rafael respondeu com voz hesitante, ainda desconfiado de onde aquela conversa levaria. Margot repetiu o nome lentamente, como se provasse seu som, e então perguntou há quanto tempo ele trabalhava com entregas. Rafael respondeu que havia 3 meses. Margot assentiu e perguntou o que ele fazia antes. A pergunta pegou Rafael desprevenido menos. Ninguém nunca perguntava sobre o antes. Entregadores eram tratados como se tivessem nascido com mochila térmica nas costas, sem história, sem passado, sem sonhos interrompidos. Hesed, olhando para os clientes que agora observavam a cena com uma mistura de curiosidade e desconforto crescente. Margot percebeu sua hesitação e sua voz suavizou levemente. Disse que ele não precisava responder se não quisesse, mas que ela fazia a pergunta porque via algo em seus olhos. Reconhecia aquele olhar de alguém que caíra de uma altura considerável e ainda estava aprendendo a respirar no nível do chão. Havia em sua postura, mesmo curvada pela humilhação recente, resquícios de uma confiança que fora construída ao longo de anos. Rafael respirou fundo. Algo na presença daquela mulher, talvez sua própria história de superação, que acabara de compartilhar. Talvez a forma como ela se posicionara fisicamente ao seu lado como escudo humano contra o julgamento dos outros, fez com que as palavras saíssem. Contou que tinha uma empresa de tecnologia, que desenvolviam soluções de software para pequenos e médios negócios, que haviam crescido bem nos últimos anos antes de tudo desmoronar. Margot perguntou o que acontecera, e Rafael resumiu a traição de seu sócio. O desvio de capital.
a falência inevitável que se seguiu como dominós caindo. Falou sobre os processos judiciais ainda em andamento, sobre como perdera tudo enquanto Marcelo provavelmente estava em alguma praia no Caribe vivendo dos milhões roubados. Sua voz era monótona ao relatar os fatos, como se falasse sobre outra pessoa. Uma estratégia de sobrevivência emocional que desenvolvera para não mergulhar em autocomiseração paralisante. O silêncio que se seguiu era diferente do anterior. Não era mais carregado de desprezo, mas de algo mais complexo, talvez vergonha, talvez desconforto, de confrontar a fragilidade das estruturas sociais que todos assumiam ser permanentes. A mulher do vestido azul marinho olhava agora para seu prato, como se tivesse perdido o apetite. O homem do charuto não o segurava mais com a mesma arrogância, deixando-o descansar no cinzeiro de cristal. Margot permaneceu em silêncio por alguns segundos antes de falar. Disse que a história de Rafael não era incomum, menos milhares de pessoas no Brasil experimentavam quedas súbitas, vítimas de traições, crises econômicas, doenças, acidentes do destino que transformavam vidas confortáveis em batalhas diárias de sobrevivência. A diferença, explicou, era que a maioria dos que caíam tornava-se invisível aos olhos daqueles que permaneciam no topo. Ela virou-se para os clientes novamente. Perguntou quantos deles já haviam parado para pensar na história da pessoa que entregava sua comida, que limpava seu escritório, que dirigia seu Uber, que empacotava suas compras no supermercado. O silêncio era a resposta eloquente. Margot não pressionou. Simplesmente deixou a pergunta pairar no ar como espelho, refletindo uma verdade desconfortável. François, que permanecera petrificado desde o início do discurso de Margot, finalmente tentou falar. Murmurou algo sobre não ter pretendido ofender, que estava apenas seguindo procedimentos padrão, que não sabia da história do rapaz. Margot olhou para ele com uma expressão que misturava decepção e algo próximo à pena. Explicou que esse era exatamente o problema. Menos pessoas não precisavam conhecer histórias individuais para tratar outros com dignidade básica. Respeito não deveria ser condicional ao conhecimento da trajetória de alguém. O entregador merecia ser tratado com cortesia simplesmente por ser humano, não porque talvez tivesse sido empresário ou pudesse ter história interessante. A humanidade não deveria precisar de credenciais. Margot caminhou até o centro do salão, posicionando-se onde todos podiam vê-la claramente. Sua voz, quando voltou a falar, tinha um tom de professora prestes a dar a lição mais importante do semestre. Disse que ali estava o problema central da sociedade brasileira destilado em uma cena: a incapacidade de enxergar a humanidade além das roupas que vestiam, dos carros que dirigiam, dos endereços que habitavam. Contou outra história, desta vez mais pessoal. Após alguns anos de sucesso inicial do Château Leblanc, quando finalmente tinha algum dinheiro guardado, ela decidira visitar sua família na França. Chegara em Paris usando roupas simples afinal, estava voltando para casa, não para desfile. Entrou em um restaurante caro no Marais, um lugar que conhecera nos tempos de aristocracia falida de sua família, e fora tratada exatamente como Rafael acabara de ser tratado. Os garçons a olharam com desprezo, sugeriram que procurasse estabelecimento mais adequado ao seu nível, fizeram-na sentir-se pequena e inadequada. Só quando o proprietário, que a conhecia dos velhos tempos, apareceu e a reconheceu, o tratamento mudara dramaticamente. Suddenly, ela era Madame Bowman, a famosa chefe brasileira, e todos queriam servi-la com excelência. Margot disse que recusara ficar, porque o problema não era apenas terem falhado em rir com Hecla. Era terem presumido que alguém em roupas simples merecia menos respeito, menos dignidade, menos humanidade. Voltou seu olhar para François. Perguntou há quanto tempo ele trabalhava ali. O garçom respondeu que eram 15 anos de serviço dedicado. Margot confirmou que sim, ele sempre fora funcionário exemplar. Conhecia cada detalhe do serviço, jamais deixara passar erro na apresentação dos pratos. Mas, disse ela com voz pesada, eficiência técnica sem humanidade era vazia. Ele poderia servir perfeitamente uma mesa, mas se no processo pisoteava a dignidade de outro trabalhador, então estava falhando no aspecto mais fundamental do que significava trabalhar em hospitalidade. A palavra hospitalidade ecoou no salão. Margot a repetiu, desmembrando seu significado. Hospitalidade não era apenas sobre louça fina e vinho caro, era sobre fazer as pessoas sentirem-se bem-vindas, respeitadas, valorizadas,
E isso se aplicava não apenas aos clientes pagantes, mas a cada ser humano que cruzasse aquela porta. O entregador que buscava comida, o fornecedor que trazia ingredientes, o inspetor sanitário que vinha verificar condições, todos mereciam ser tratados com a mesma cortesia. Rafael observava tudo como se estivesse em sonho. Nunca imaginara que uma humilhação pública pudesse transformar-se em aula de humanidade. Nunca esperara ser defendido, muito menos por alguém do calibre de Margot Beaumont, uma lenda da gastronomia carioca. Margot voltou-se para ele novamente. Perguntou sobre sua empresa. Que tipo de software desenvolviam? Rafael explicou que focavam em sistemas de gestão para restaurantes e pequenos comércios, menos controle de estoque, pontos de venda, análise de dados de vendas. Algo passou pelos olhos de Margot. Um brilho de reconhecimento, ou talvez interesse genuíno. Ela comentou que sempre tivera dificuldades com sistemas tecnológicos, que usava um software antigo que constantemente apresentava problemas, mas que nunca encontrara a solução adequada ao que precisava. Os sistemas disponíveis eram muito genéricos ou excessivamente complicados. Rafael sentiu um impulso familiar, menos aquele mesmo que sentia quando o potencial cliente descrevia problema que ele sabia poder resolver. Começou a explicar como sua empresa abordava exatamente essas questões, criando interfaces intuitivas customizadas. Margot o ouvia com atenção genuína, fazendo perguntas pertinentes que mostravam um entendimento profundo de operações de restaurante. François e os clientes observavam a interação com crescente desconforto, percebendo que a dinâmica havia mudado completamente. O entregador desprezado estava agora tendo conversa técnica sofisticada com a proprietária, demonstrando conhecimento que nenhum deles possuía. Margot cruzou os braços enquanto ouvia Rafael explicar os detalhes técnicos de seu antigo sistema, e pela primeira vez desde que entrara no salão, um pequeno sorriso tocou seus lábios. Não era um sorriso de satisfação ou ironia, mas de reconhecimento genuíno. O olhar de quem identifica competência real escondida, sob circunstâncias adversas. Ela interrompeu Rafael gentilmente e virou-se para os clientes que ainda observavam a cena com expressões mistas de constrangimento e curiosidade. Disse que gostaria de fazer um exercício com todos ali presentes, uma experiência social que talvez os ajudasse a enxergar algo que haviam perdido ao longo de suas vidas privilegiadas. Pediu que cada um deles imaginasse acordar amanhã e descobrir que tudo que possuíam havia desaparecido, menos contas bancárias zeradas, imóveis perdidos, carros apreendidos, conexões sociais evaporadas. O silêncio se aprofundou enquanto Margot pintava o cenário. Imaginem, disse ela, que precisam recomeçar do zero absoluto, sem rede de segurança, sem família rica para recorrer, sem amigos influentes para abrir portas. Precisam encontrar trabalho imediatamente porque o aluguel vence em uma semana e a comida para comprar. Que tipo de trabalho conseguiriam? Que portas se abririam para alguém sem referências recentes, sem endereço prestigiado, sem roupas adequadas para entrevistas? A mulher do vestido azul marinho se mexeu desconfortável em sua cadeira. Margot notou e direcionou a pergunta diretamente a ela. A mulher hesitou. Depois admitiu em voz baixa que provavelmente não saberia por onde começar. Nunca havia trabalhado formalmente na vida caçar-e-sei. Aos 22, com homem bem-sucedido, e desde então, sua ocupação fora gerenciar a casa e participar de eventos sociais. Margot assentiu, sem julgamento. Disse que não havia vergonha em admitir privilégio, apenas em negá-lo ou usá-lo como arma contra outros. A vergonha real estava em olhar para alguém que lutava diariamente pela sobrevivência e tratá-lo como se fosse menos humano, simplesmente porque suas circunstâncias eram diferentes. Ela continuou o exercício. Disse que agora imaginassem conseguir emprego como entregador, um dos poucos trabalhos que não exigiam experiência prévia ou referências detalhadas. Imaginassem acordar às 5 da manhã, pegar transporte público, lotado por 2 horas, trabalhar 10 horas sob sol escaldante ou chuva torrencial, enfrentar trânsito caótico, arriscar a vida entre carros e ônibus, subir escadas de prédios sem elevador, carregar peso, lidar com aplicativos que descontavam arbitrariamente por atrasos mínimos. E depois de tudo isso, continuou Margot com voz cada vez mais intensa, imaginassem entrar em um restaurante para fazer seu trabalho
e serem tratados como Rafael fora tratado, olhados com nojo, falados com desprezo, humilhados publicamente por pessoas que provavelmente nunca passaram um dia sequer preocupadas com dinheiro para a comida. O homem corpulento do charuto limpou a garganta, disse, com voz consideravelmente mais baixa que antes, que talvez tivessem reagido exageradamente, que não pretendiam ser cruéis, apenas estavam surpresos com a situação. Margot o encarou diretamente e disse que era exatamente esse o problema, menos a surpresa de encontrar trabalhadores em seu espaço. Como se pessoas de classes diferentes devessem permanecer perpetuamente segregadas. Ela explicou que quando abriu o Château Leblanc, uma de suas regras fundamentais era que todos os funcionários, independentemente da posição, deveriam usar a entrada principal ao chegar para trabalhar. Cozinheiros, garçons, auxiliares de limpeza, menos todos, entravam pela mesma porta que os clientes, porque a mensagem que queria enviar era clara. Todos ali eram igualmente importantes para o funcionamento do estabelecimento. François Piscu-Serpress disse que não sabia disso, que assumira ao ser contratado 15 anos atrás que o protocolo de entradas separadas existia. Margot explicou que quando François começara a trabalhar ali, ela ainda estava mais presente nas operações diárias e mantinha a cultura original. Mas conforme o restaurante crescera e ela precisara delegar mais responsabilidades, alguns gerentes intermediários haviam implementado políticas que traíam seus valores originais sem seu conhecimento. Virou-se para François com expressão séria. Disse que aquela conversa estava sendo reveladora, em mais de um sentido. Estava descobrindo que a cultura que trabalhara tanto para construir havia sido corrompida por preconceitos que se infiltraram em sua ausência. E isso terminaria imediatamente a partir daquele momento. Qualquer pessoa que entrasse no Château Leblanc seria tratada com respeito fundamental, independentemente de estar ali para jantar, fazer entrega, consertar equipamento ou qualquer outro motivo. Margot então fez algo inesperado. Pediu a Rafael que se sentasse. Apontou para uma cadeira vazia em uma mesa próxima, uma das melhores mesas do restaurante com vista para a Avenida Atlântica. Rafael hesitou, confuso, olhando para sua roupa surrada e mochila térmica. Margot insistiu, sua voz deixando claro que não era sugestão, mas convite genuíno. Rafael sentou-se lentamente, sentindo-se completamente deslocado. Margot sinalizou para outro garçom, um rapaz mais jovem que observava tudo com olhos arregalados. Pediu que trouxesse água, pão fresco e o menu. O garçom obedeceu rapidamente, e Rafael se viu com um copo de cristal cheio de água gelada, com rodela de limão siciliano e uma cesta de pães ainda quentes. Margot sente-se na cadeira ao lado dele. Disse que gostaria de ouvi-lo falar mais sobre seu sistema de software, mas primeiro tinha algo a dizer. Olhou nos olhos de Rafael, com aquela intensidade que parecia ler até pensamentos não formulados. Disse que via nele algo familiar, menos a resiliência específica de quem caíra mas não quebrara, de quem estava fazendo trabalho humilde. Não por falta de capacidade, mas por falta de oportunidade. Rafael sentiu algo apertar em sua garganta. Ninguém havia visto isso nele desde que começara a trabalhar com entregas. Todos presumiam que aquele era seu limite, seu teto natural. Margot continuou dizendo que o Brasil estava cheio de pessoas assim, engenheiros dirigindo Uber, professores entregando comida, médicos trabalhando como atendentes. O país desperdiçava talentos com uma eficiência trágica. Ela perguntou se Rafael já havia pensado em recomeçar, em tentar novamente com tecnologia. Rafael deu um riso amargo. Explicou que para começar a empresa precisava capital, e ele não tinha nada. Seu crédito estava destruído pelos processos da falência. Nenhum banco emprestaria dinheiro. Nenhum investidor olharia para alguém cuja última empresa afundou espetacularmente. E mesmo que conseguisse algo, não poderia fazer sozinho, precisaria de equipe, e não tinha como pagar salários. Margot ouviu tudo com atenção. Então perguntou algo que pegou Rafael completamente desprevenido. Perguntou se ele estaria interessado em desenvolver um sistema customizado para o Château Leblanc, não como prestador de serviço externo, mas como projeto piloto, que poderia depois ser expandido para outros restaurantes. Ela forneceria espaço de trabalho, equipamento necessário e pagamento mensal fixo durante o desenvolvimento. Rafael ficou em silêncio, processando a proposta. Era real? Margot continuou explicando sua visão. Disse que o restaurante precisava
desesperadamente de sistema melhor, algo que integrasse reservas, gestão de estoque, análise de custos e tendências de consumo. O sistema atual era frankensteiniano, remendado ao longo dos anos, ineficiente. Se Rafael pudesse criar algo funcional para o Château Leblanc, eles teriam um produto que poderia ser vendido para toda a indústria de restaurantes. Ela foi além. Disse que conhecia dezenas de proprietários de restaurantes que enfrentavam os mesmos problemas. Se o sistema funcionasse, ela pessoalmente abriria portas, faria apresentações, usaria sua reputação para dar credibilidade ao produto. Não seria caridade, seria parceria comercial genuína, onde ambos tinham a ganhar. Rafael sentiu lágrimas ameaçando formar-se. Piscou rapidamente, respirou fundo, perguntou por que Margot faria isso por ele, um completo estranho. Ela sorriu de novo, aquele sorriso pequeno e genuíno. Disse que não era por ele especificamente, embora visse potencial claro. Era porque ela entendia algo que a maioria das pessoas nunca entenderia: menos talento e circunstância não estavam correlacionados. Os mais talentosos frequentemente eram os mais vulneráveis às crueldades do destino, porque arriscavam mais, construíam mais alto e, portanto, tinham mais a perder quando tudo desmoronava. Ela própria havia sido salva décadas atrás por alguém que vira além de suas roupas simples e sotaque estrangeiro. Um chefe brasileiro que lhe dera chance em sua cozinha quando ninguém mais contrataria uma imigrante ilegal. Ele morrera anos atrás, mas ela prometera a si mesma que honraria aquela dívida passando adiante sempre que possível. Juan Rafael Monteiro, camiseta vermelha surrada e jeans rasgado. Rosto jovem e cansado, pele morena clara. Cabelo castanho escuro curto e bagunçado. Aparência simples e desgastada. Traços brasileiros miscigenados. Tio, garçom François, smoking preto, impecável. Rosto fino e anguloso, pele clara. Cabelos grisalhos penteados para trás. Postura rígida e arrogante. Traços europeus. 3. Mulher do vestido azul marinho Cristina. Vestido azul marinho, elegante. Rosto rígido com muitos procedimentos estéticos, pele clara. Cabelo provavelmente loiro ou castanho claro, bem arrumado. Expressão altiva, traços europeus. 4. Homem da barba bem aparada, terno italiano escuro. Rosto simétrico com barba curta e cuidada, pele clara. Cabelo castanho ou preto curto. Postura de superioridade, traços europeus. 5. Criança de 7 anos, roupas formais de jantar. Rosto curioso e inocente. Pele clara, cabelo claro ou castanho, penteado, olhar atento e fascinado. Traços europeus. 6. A voz da criança casal, não descrito detalhadamente. Roupas elegantes de alto padrão, rostos envelhecidos e refinados. Pele clara, cabelos grisalhos ou brancos. Aparência tradicional de elite. Traços europeus. 7. Homem corpulento do charuto, apagado, roupas caras e escuras, provavelmente terno, rosto arredondado e imponente, pele clara, cabelo curto e escuro. Presença dominadora, traços europeus. 8. Madame Margot Bowman Conjunto, cream elegante, rosto delicado e autoritário, pele clara, cabelos brancos em coque, olhar intenso e postura firme. Traços franceses, europeus. Os clientes do restaurante observavam a conversa entre Margot e Rafael com expressões transformadas. O que começara como desprezo havia evoluído para desconforto, depois para algo próximo à vergonha, e agora para uma curiosidade relutante misturada com admiração crescente pela proprietária, que demonstrava valores tão distantes dos seus próprios. A mulher do vestido azul marinho limpou discretamente os olhos com um guardanapo de linho. Algo na cena diante dela havia tocado alguma corda esquecida de humanidade. Ela se lembrou de sua própria avó, imigrante portuguesa, que trabalhara como costureira em condições terríveis para que seus filhos pudessem estudar. Lembrou-se de como a avó contava histórias de humilhações sofridas em casas de madames ricas, de como era tratada como móvel que ocasionalmente falava. O homem corpulento do charuto colocou definitivamente no cinzeiro. Pela primeira vez em anos, talvez décadas, senti algo desconfortável no peito. O peso de ter se tornado exatamente o tipo de pessoa
que desprezava quando jovem. Ele também viera de origem humilde, filho de mecânico e empregada doméstica, mas o sucesso nos negócios havia gradualmente apagado aquelas memórias, substituindo-as por senso de superioridade que agora reconhecia como profundamente tóxico. Fran hoje permanecia paralisado, sua estrutura mental de décadas sendo desmantelada em minutos. Sempre se orgulhara de sua excelência no serviço, de sua precisão, de sua capacidade de antecipar necessidades dos clientes. Mas agora percebia que construíra essa excelência sobre fundação de preconceitos que internalizara sem questionar. Tratava bem quem considerava merecedor e mal quem julgava inferior. Essa revelação era devastadora. Margot observava as reações ao redor do salão com satisfação discreta. Não esperava transformar pessoas completamente em uma noite, mas sabia que sementes plantadas de forma dramática podiam germinar de formas inesperadas. Voltou sua atenção para Rafael, que ainda processava a proposta que ela fizera. Rafael finalmente encontrou palavras. Perguntou: quando poderiam começar? Qual seria o prazo esperado? Que recursos exatamente estariam disponíveis? Sua mente, adormecida por 3 meses de trabalho mecânico e repetitivo, despertava como um motor que volta à vida. Ideias começavam a fluir, interfaces que poderia criar, funcionalidades que restaurantes realmente precisavam, problemas que testemunhara pessoalmente ao entregar comida em dezenas de estabelecimentos. Margot sorriu ao ver a transformação no rosto dele. Era como assistir flores desabrochando em câmera rápida. Disse que poderiam discutir detalhes adequadamente nos próximos dias, mas o conceito básico era simples. Ela forneceria pequeno escritório no andar superior do restaurante, computador adequado e salário mensal de R$5.000 durante 6 meses de desenvolvimento. Se ao final desse período o sistema funcionasse conforme expectativas, formalizariam sociedade adequada com divisão de lucros futuros. R$5.000. Rafael calculou mentalmente. Era quase 10 vezes o que conseguia ganhar em mês bom de entregas. Não era fortuna, mas era dignidade. Era a diferença entre sobreviver e viver. Era a chance de reconstruir algo que pensara estar permanentemente destruído. Ele aceitou com voz embargada. Margot estendeu a mão e eles apertaram formalmente, selando o acordo que ambos sabiam ia muito além de simples transação comercial. Era declaração de princípios, era ato de resistência contra sistema que descartava pessoas no primeiro tropeço, era afirmação de que recomeços eram possíveis. Françoise aproximou-se hesitante. Pediu desculpas diretamente a Rafael, sua voz carregada de arrependimento genuíno. Disse que não tinha desculpas para seu comportamento, que deixara protocolo e preconceito obscurecerem sua humanidade básica. Reconheceu que tratara Rafael como trataria objeto inconveniente, não como ser humano merecedor de respeito. Prometeu que nunca mais repetiria tal erro. Rafael aceitou as desculpas com aceno de cabeça. Não sentia raiva, menos apenas exaustão emocional do turbilhão que fora aquela noite. Françoise virou-se para Margot e disse que gostaria de propor algo. Sugeriu que o Château Leblanc implementasse treinamento obrigatório para todos os funcionários sobre viés inconsciente e tratamento digno de todas as pessoas, independentemente de aparência ou função. Ele mesmo se ofereceu para pesquisar e organizar tal treinamento. Margot aprovou a ideia imediatamente. Disse que ampliaria o conceito, não apenas treinamento, mas mudanças práticas nas políticas do restaurante. Entrada única para todos, área de descanso compartilhada, refeições gratuitas para entregadores que precisassem esperar mais de 10 minutos, pequenas mudanças que sinalizavam valores diferentes. A mulher do vestido azul marinho levantou-se repentinamente de sua mesa. Caminhou até onde Rafael estava sentado e parou diante dele. Por um momento pareceu lutar com palavras, então simplesmente disse que sentia muito, que fora cruel sem necessidade, que falara sem pensar, que deixara seu privilégio transformá-la em pessoa que não queria ser. Pediu que ele aceitasse suas desculpas, embora entendesse se não pudesse. Rafael olhou para ela e viu não a mulher arrogante de minutos atrás, mas ser humano imperfeito, confrontando próprias falhas. Disse que aceitava, e que esperava que todos ali aprendessem algo daquela noite. A mulher assentiu, lágrimas agora fluindo livremente, e voltou para sua mesa, onde seu marido a abraçou silenciosamente. O homem corpulento,
levantou-se também. Aproximou-se e simplesmente ofereceu a mão a Rafael. Quando Rafael apertou, o homem segurou firme e disse que tinha empresa de logística, e que se Rafael eventualmente quisesse desenvolver sistemas para aquela área também, ele seria primeiro cliente. Não era caridade, esclareceu. Era negócio inteligente investir em talento real quando se encontrava. Outros clientes começaram a aproximar-se, não todos. Alguns permaneciam em suas mesas claramente desconfortáveis com toda a situação, mas vários vinham oferecer palavras de incentivo, pedidos de desculpa pela atmosfera que criaram, alguns até oferecendo cartões de contato e sugestões de conexões que poderiam ajudar. Rafael sentiu-se em estado de choque, entrar ali esperando pegar sacola de comida e sair rapidamente. Mais uma entrega anônima em noite longa. Em vez disso, tornara-se centro de transformação coletiva, catalisador involuntário para momento de consciência grupal. Margot observava tudo com satisfação. Sabia que muitos daqueles clientes voltariam às suas vidas privilegiadas e gradualmente esqueceriam as lições daquela noite. Mas alguns se lembrariam. Alguns mudariam, mesmo que sutilmente. E isso ao longo do tempo criava ondas que se expandiam de formas impossíveis de prever. Ela virou-se para Rafael e disse que ele deveria terminar sua entrega a menos. Afinal, alguém no apartamento 502 estava esperando sobremesa. Rafael riu, o primeiro riso genuíno em meses. Pegou a sacola térmica que deixara apoiada na cadeira ao lado. Margot disse que passasse no restaurante no dia seguinte pela manhã para discutirem detalhes do projeto e assinarem acordo preliminar. Rafael concordou, ainda processando tudo o que acontecera. Levantou-se, ajeitou a mochila nas costas e caminhou em direção à saída. Desta vez, os olhares que o seguiam eram completamente diferentes. Não desprezo, mas respeito, curiosidade e, em alguns casos, algo próximo à admiração. Ao chegar à porta, virou-se uma última vez. Margot o observava do centro do salão, e algo em sua postura transmitia mensagem clara: menos aquela era apenas o começo. Rafael acenou discretamente e saiu para a noite carioca, mas agora caminhava diferente. Seus ombros estavam mais eretos, seus passos mais firmes. Pela primeira vez em 3 meses, sentia algo além de cansaço e resignação, sentia esperança. Rafael completou a entrega no apartamento 502 em estado de semitranse. A cliente, uma senhora elegante de cabelos grisalhos, dula e gorjeta generosa, e comentou que ele parecia diferente, quase radiante. Rafael sorriu e agradeceu, sem conseguir explicar que acabara de viver a noite mais surreal de sua vida. Desceu pelas escadas do prédio, em vez de usar o elevador, precisando do movimento físico para processar o turbilhão de emoções. Na calçada, montou em sua moto Honda e permaneceu ali sentado por vários minutos, motor desligado, apenas observando o vai e vem da Avenida Atlântica. Turistas caminhavam despreocupados. Vendedores ambulantes ofereciam suas mercadorias. A vida noturna de Copacabana pulsava em seu ritmo característico. Mas para Rafael, o mundo havia mudado fundamentalmente em menos de 1 hora. Pegou o celular e abriu o aplicativo de entregas. Tinha 3 novas solicitações esperando, mas pela primeira vez desde que começara aquele trabalho, sentiu-se capaz de recusar. Desligou o modo disponível e enviou mensagem rápida para sua mãe, menos apenas um simples: aconteceu algo importante hoje. Vou te ligar amanhã e contar tudo. TM. Sabia que ela ficaria preocupada com a mensagem enigmática, mas não conseguia encontrar palavras adequadas naquele momento. Dirigiu lentamente para seu quarto alugado em Madureira. Mas a viagem, que normalmente levava 50 minutos e o deixava exausto, pareceu passar em instantes. Sua mente estava acelerada, já projetando interfaces de software, imaginando funcionalidades, resolvendo problemas técnicos que restaurantes enfrentavam. Era como se parte dele, que estava hibernando durante 3 meses, tivesse despertado violentamente. Ao chegar em casa, seus colegas de República estranharam vê-lo chegar tão cedo e com expressão tão diferente. Normalmente Rafael chegava depois da meia-noite, arrastavando-se de cansaço, mal cumprimentando antes de desabar na cama. Mas naquela noite ele estava energizado, quase frenético. Sentou-se à pequena mesa da cozinha compartilhada e abriu seu laptop velho, aquele que conseguira salvar da falência da empresa. Passou a noite inteira trabalhando. Esboçou wireframes básicos,
listou funcionalidades essenciais, pesquisou tecnologias que poderia usar. Quando o sol começou a nascer, tinha documento de 40 páginas detalhando sua visão para o sistema. Não era perfeito, mas era começo sólido, demonstração de que sua proposta era séria e pensada. Às 9 da manhã, depois de banho rápido e café forte, Rafael estava de volta ao Château Leblanc. O restaurante durante o dia era diferente, sem clientes, com luz natural entrando pelas janelas. Equipe de limpeza trabalhando, chefes preparando ingredientes para o serviço noturno. Tinha atmosfera de bastidor de trabalho real acontecendo longe dos olhos do público. Margot o recebeu pessoalmente na entrada. Ela usava roupa simples de trabalho, menos calça jeans e avental branco, e estava com farinha nas mãos, evidentemente vinda direto da cozinha. Levou-o ao segundo andar, onde havia pequeno escritório que servia como seu espaço administrativo. Era funcional, mas não ostensivo, menos mesa grande, computador, arquivos, janela com vista parcial para o mar. Ela apontou para a sala adjacente menor, atualmente usada para armazenamento de documentos antigos. Disse que seria espaço de Rafael. Precisariam limpá-lo e equipá-lo adequadamente, mas em uma semana estaria pronto. Enquanto isso, ele poderia usar o próprio escritório dela quando precisasse. Rafael mostrou o documento que preparara durante a noite. Margot sentou-se e leu cuidadosamente, fazendo perguntas pontuais, sugerindo adições baseadas em sua experiência prática. A conversa fluiu naturalmente. Não era relação de caridade ou paternalismo, mas colaboração genuína entre duas pessoas que entendiam seus respectivos campos profundamente. Depois de 2 horas de discussão, formalizaram um acordo básico em documento simples. Margot insistiu que o advogado dela revisaria e criaria contrato apropriado, mas ambos assinaram aquele rascunho como compromisso de boa-fé. Rafael Sanches, sem sonho, 24 horas atrás estava sendo humilhado publicamente, agora estava assinando um contrato que poderia reconstruir sua vida. Margot disse algo que ficaria gravado na memória de Rafael para sempre. Disse que a diferença entre sucesso e fracasso raramente era talento ou esforço, geralmente era sorte e oportunidade. Ela tivera a sorte de encontrar chefe que lhe deu chance. Rafael tivera azar de confiar em sócio errado. Mas ambos tinham algo mais importante que sorte: resiliência para continuar depois de quedas brutais. Ela compartilhou mais de sua história. Contou sobre os anos em que quase falira 3 vezes, sobre noites chorando em desespero, sobre momentos em que questionava todas suas decisões. Contou sobre clientes que não pagavam, fornecedores que a enganavam, funcionários que roubavam. O sucesso que as pessoas viam agora era resultado não apenas de talento culinário, mas de obstinação quase irracional de continuar quando qualquer pessoa sensata teria desistido. Rafael reconheceu aquela mesma obstinação em si mesmo. Apesar de tudo que perdera, apesar da humilhação de trabalhar em emprego tão distante de sua formação, nunca considerara verdadeiramente desistir. Continuava acordando, continuava trabalhando, continuava procurando oportunidades mesmo quando pareciam inexistentes. Margot pegou o telefone e fez várias ligações. Conectou Rafael com fornecedor de equipamentos que poderia providenciar computador adequado com desconto substancial. Conectou-o com contadora que poderia ajudar a estruturar futuro negócio adequadamente. Conectou-o com outros proprietários de restaurantes que concordaram em participar como beta testers quando o sistema estivesse em fase de testes. Em questão de horas, Rafael tinha não apenas projeto, mas rede de apoio. Margot estava usando décadas de relacionamentos e reputação para abrir portas que estariam permanentemente fechadas para entregador anônimo. Era demonstração prática de como capital social funcionava, como conexões certas podiam transformar trajetórias. Françoise apareceu durante a tarde, trazendo almoço para ambos. Não sobras ou comida simples, mas refeição completa, preparada pelo chefe principal. Disse que era gesto pequeno de desculpas contínuas. Sentou-se com eles brevemente e mencionou que havia passado a noite pesquisando sobre viés inconsciente. Encontrara a organização no Rio que oferecia treinamentos corporativos e já agendara a reunião para a semana seguinte. Rafael comeu aquela refeição extraordinária menos risoto de funghi porcini, com lascas de parmesão, seguido de cordeiro ao molho de vinho, sentindo gratidão profunda. Não pela comida cara, mas pelo que ela representava. Representava ser visto, ser valorizado,
ser incluído. A tarde passou rapidamente em planejamento detalhado. Margot mostrou-lhe o sistema atual que usavam, apontando frustrações específicas. Rafael tomava notas copiosamente, sua mente já trabalhando em soluções. Eles discutiram um cronograma realista, marcos de desenvolvimento, critérios de sucesso. Quando Rafael finalmente saiu do restaurante, já escurecia novamente. Tinha a pasta cheia de documentos, cartões de contato de uma dúzia de pessoas e contrato assinado que mudaria sua vida. Mas mais importante que tudo isso, tinha algo que perdera 3 meses atrás. Tinha propósito. Na moto voltando para casa, Rafael pensou sobre todas as entregas que fizeram nos últimos meses. Pensou sobre todos os porteiros, recepcionistas, seguranças que o trataram como invisível. Pensou sobre clientes que pegavam comida sem olhar em seus olhos ou agradecer. Pensou sobre a invisibilidade estrutural que sociedade impunha a trabalhadores de serviço. E pensou sobre Margot, sobre como uma única pessoa com coragem de confrontar a injustiça poderia criar ondas de mudança. Ela poderia ter ignorado a situação da noite anterior, deixado François lidar com um entregador incômodo, permitido que clientes continuassem em sua bolha de privilégio não examinado. Em vez disso, escolhera fazer diferente. Rafael prometeu a si mesmo que quando reconstruísse sua vida, quando voltasse a ter estabilidade e talvez sucesso, faria o mesmo. Procuraria oportunidades de estender mão a outros que estivessem caindo, de usar qualquer privilégio que reconquistasse para elevar outros, não para construir muros mais altos ao seu redor. Chegou em casa e pela primeira vez em 3 meses, dormiu profundamente sem pesadelo sobre dívidas, sem ansiedade sobre o dia seguinte, sem desespero sobre o futuro incerto. Dormiu como homem que tinha esperança. Os 6 meses seguintes passaram como montanha-russa de desafios, aprendizados e crescimento acelerado. Rafael mudou-se para um apartamento pequeno mais próximo de Copacabana. Nada luxuoso, mas infinitamente melhor que o quarto compartilhado em Madureira. Acordava às 6 da manhã todos os dias e estava no escritório do Château Leblanc às 7, trabalhando até tarde da noite na maioria dos dias. O sistema começou a tomar forma gradualmente. Rafael percebeu rapidamente que seus anos desenvolvendo software para pequenos negócios haviam lhe dado exatamente a experiência necessária. Mas trabalhar diretamente dentro de um restaurante operacional trouxe insights impossíveis de obter remotamente. Ele observava os garçons lutando com o sistema de pedidos antigo. Via chefes desperdiçando tempo procurando informações de estoque. Testemunhava Margot perdendo horas em análises financeiras que deveriam ser automáticas. Margot foi parceira excepcional. Não apenas forneceu recursos prometidos, mas também serviu como consultora constante. Testava cada funcionalidade que Rafael desenvolvia, oferecendo feedback brutal, mas sempre construtivo. Quando algo não funcionava, ela explicava exatamente por que era impraticável no contexto real de restaurante movimentado. Quando algo funcionava bem, fazia questão de mostrar para sua equipe e coletar opiniões adicionais. François tornou-se aliado inesperado. Após o incidente inicial, ele abraçou o papel de ponte entre perspectiva técnica de Rafael e necessidades práticas do serviço de salão. Passava horas explicando nuances do atendimento que Rafael jamais consideraria menos, como o tempo de resposta afetava a experiência do cliente, como a organização visual de pedidos impactava a eficiência, como pequenos detalhes faziam diferenças enormes em operação de alto nível. O treinamento sobre viés inconsciente que François organizou foi revelador para toda a equipe. Uma consultora especializada passou 2 dias trabalhando com todos os funcionários do restaurante. Desde chefes até auxiliares de limpeza, as discussões foram às vezes desconfortáveis, forçando pessoas a confrontar preconceitos que nem sabiam ter, mas foram fundamentalmente transformadoras. A cultura do Château Leblanc mudou visivelmente. A entrada única para todos tornou-se realidade, e Margot fez questão de estar presente frequentemente na porta, cumprimentando todos que chegavam menos funcionários, fornecedores, entregadores, clientes. A área de descanso compartilhada criou interações improváveis entre pessoas que antes ocupavam mundos separados. Chefes conversavam com entregadores sobre trânsito e rotas. Garçons compartilhavam refeições com técnicos que vinham fazer manutenção. As mudanças não passaram despercebidas. Alguns clientes antigos reclamaram, dizendo que o ambiente
havia perdido certa exclusividade. Margot respondeu a cada reclamação pessoalmente, explicando que exclusividade baseada em excluir pessoas não era valor que desejava cultivar. Alguns cancelaram reservas permanentemente, outros, surpreendentemente, começaram a valorizar ainda mais o restaurante precisamente por aqueles valores. A imprensa eventualmente pegou a história. Uma jornalista que jantava no restaurante na noite fatídica voltou semanas depois e perguntou a Margot sobre mudanças que observara. Margot contou a história completa, sem editar ou suavizar. O artigo resultante viralizou nas redes sociais. Chefe renomada confronta clientes elitistas e transforma a cultura de restaurante premiado. A repercussão foi intensa. Rafael de repente encontrou-se em holofotes que não esperava nem desejava. Jornalistas pediam entrevistas, queriam saber sobre sua queda e renascimento, procuravam narrativa de redenção simples. Ele recusou a maioria das solicitações, desconfortável com a atenção, mas concordou com algumas entrevistas onde podia falar sobre questões sistêmicas, de desigualdade, e não apenas sua história pessoal. O sistema de software progrediu além das expectativas. No quarto MS, Rafael tinha a versão beta funcional implementada completamente no Château Leblanc. Os resultados foram imediatos e mensuráveis. Redução de 23% no desperdício de ingredientes, através de controle de estoque mais preciso. Aumento de 18% na eficiência de atendimento através de melhor organização de pedidos. Economia de 12 horas semanais no trabalho administrativo de Margot através de relatórios automatizados. Margot começou a mostrar o sistema para seus contatos na indústria. A resposta foi entusiástica. Outros proprietários de restaurantes enfrentavam exatamente os mesmos problemas e ficaram impressionados com quão intuitivo e específico para necessidades reais o sistema era. 3 restaurantes concordaram em participar como clientes beta, testando o sistema em suas operações. Rafael contratou sua primeira funcionária menos uma desenvolvedora júnior chamada Camila, que estava em situação similar à que ele estivera. Formada em ciência da computação, mas trabalhando como atendente em telemarketing, após startup onde trabalhava falir, Margot sugeriu o nome após Camila fazer entrega no restaurante e mencionar casualmente sua formação. Rafael viu nela o mesmo potencial não realizado que Margot vira nele. A relação entre Rafael e Margot evoluiu para amizade genuína que transcendia a parceria comercial. Eles jantavam juntos regularmente, não discutindo negócios, mas compartilhando histórias, filosofias, visões de mundo. Margot tornara-se mentora no sentido mais profundo, não apenas ensinando habilidades específicas, mas modelando o tipo de liderança baseada em valores que Rafael queria emular. Ela compartilhou mais de sua história pessoal. Contou sobre filho que perdera em acidente de carro 20 anos atrás, sobre como aquela perda quase a destruiu, sobre como canalizar dor em trabalho, ajudar a continuar vivendo. Contou sobre relacionamentos que sacrificara pela carreira, sobre arrependimentos que carregava, sobre sabedoria que vem apenas de viver plenamente com todas as cicatrizes que isso implicava. Rafael, por sua vez, abriu-se sobre trauma da traição de Marcelo, sobre como aquilo abalara não apenas sua estabilidade financeira, mas sua capacidade de confiar, sobre noites de insônia revivendo os sinais que ignorara, sobre raiva que ainda sentia, sobre processo lento de perdoar, não porque Marcelo merecia, mas porque carregar aquele peso estava consumindo energia que Rafael precisava para reconstruir. No quinto mês, Rafael recebeu notícia inesperada. Os processos legais contra Marcelo finalmente haviam progredido. Autoridades localizaram parte do dinheiro desviado em contas offshore e conseguiram congelamento judicial. Não era tudo que fora roubado, mas era quantia substancial. O advogado disse que Rafael provavelmente recuperaria cerca de 40% do capital original da empresa nos próximos anos, após todas as questões legais serem resolvidas. A notícia trouxe emoções complexas. Parte de Rafael sentiu satisfação de que justiça eventualmente funcionara. Outra parte percebeu que o dinheiro, embora bem-vindo, não era mais tão crucial quanto teria sido meses atrás. Ele já estava reconstruindo independentemente daqueles recursos. A vitória legal parecia quase anticlimática, comparada à transformação pessoal que experimentara. Rafael visitou sua mãe pela primeira vez, desde que tudo mudara. Ela chorou ao vê-lo, não lágrimas de tristeza, mas de alívio e orgulho. El contou tudo,
A humilhação no restaurante, a intervenção de Margot, o projeto que desenvolvera, os planos futuros. Sua mãe ouviu segurando suas mãos, e no final disse apenas que sempre soubera que ele superaria aquilo, que tinha nele força que vinha de lugar profundo. Ela compartilhou algo que nunca havia contado. Após a morte do pai de Rafael, ela também caíra em depressão profunda e chegara perto de desistir. Fora a vizinha, mulher simples que mal conheciam, que aparecera com comida e ofereceu ajuda prática sem julgamento, que salvara ela naquele momento. Disse que bondade de estranhos tinha poder transformador que pessoas subestimavam. No 6º mês, Rafael apresentou a versão final do sistema para Margot. Ela testou extensivamente e declarou não apenas satisfeita, mas impressionada. O software excedia especificações originais em várias dimensões. Rafael, trabalhando com Camila, havia adicionado funcionalidades que ninguém pedira, mas que provaram ser incrivelmente úteis. Desde análise preditiva de demanda baseada em padrões históricos, até a integração com fornecedores para pedidos automáticos. Margot convocou reunião formal com advogados de ambos os lados. Formalizaram sociedade conforme acordo original. Rafael retinha a propriedade intelectual completa do software Margot. Recebia participação de 15% em empresa que seria criada para comercializá-lo, com direito de usar o sistema perpetuamente no Château Leblanc sem custos adicionais. Era acordo justo, que reconhecia contribuições de ambos. Rafael registrou nova empresa Restotech Solutions. Nome simples, mas carregava peso de tudo que representava. Não era apenas empresa de software, era símbolo de recomeço. Prova de que quedas não eram fins, mas transformações. O logo que desenharam incluía a frase discreta embaixo: construído com resiliência. 2 anos após aquela noite transformadora no Château Leblanc, Rafael estava em pé no palco do Centro de Convenções do Rio de Janeiro, diante de 400 empresários do setor de alimentação. A Restotech Solutions havia crescido exponencialmente, com 120 restaurantes usando seu sistema. Em 6 estados brasileiros, a empresa tinha 17 funcionários, escritório próprio em Botafogo e avaliação de R$ 8 milhões. Rafael começou sua apresentação projetando foto de sua antiga mochila térmica de entregas na tela. A plateia silenciou, curiosa. Ele contou a história completa, menos a falência, os 3 meses como entregador. A humilhação no restaurante, a intervenção de Margot. Não editou partes desconfortáveis. Falou sobre desespero, sobre noites chorando, sobre momentos em que considerou que nunca se recuperaria. A vulnerabilidade era palpável. Rafael viu lágrimas em alguns rostos, reconhecimento em muitos olhos. Então mudou o foco, falando sobre Margot e como uma pessoa com coragem de agir segundo valores poderia alterar trajetórias. Explicou que Restotech existia porque alguém viu além de suas circunstâncias temporárias e ofereceu oportunidade. Margot estava na plateia, sentada discreta no fundo. Rafael a localizou e apontou, pedindo que ficasse em pé. A plateia explodiu em aplausos, enquanto ela levantava-se brevemente, visivelmente emocionada. Rafael continuou falando sobre mudanças que implementara na Restotech. 20% de sua força de trabalho eram pessoas em recomeço, profissionais que haviam falido, que voltavam ao mercado após períodos difíceis. A empresa doava 10% dos lucros para organizações de requalificação profissional. Dos 11 funcionários contratados especificamente por estarem em situações de recomeço, todos performavam excepcionalmente bem. 3 já haviam sido promovidos. Rafael concluiu pedindo que cada pessoa identificasse uma forma de usar seus recursos para criar oportunidades para outros. A plateia levantou-se em ovação, que durou minutos. Dezenas aproximaram-se depois, compartilhando histórias de quedas e recomeços. Naquela noite, Rafael e Margot jantaram juntos no Château Leblanc. O restaurante continuava próspero, ainda estrelado Michelin, mas conhecido também por sua cultura inclusiva. François, agora diretor de operações junto ao Separá sobremesa, sob sua liderança a cultura de respeito universal tornara-se arraigada. Margot refletiu sobre legado. Disse que construíra restaurante renomado, mas seu verdadeiro legado seria impacto em vidas individuais. Rafael, François, centenas de funcionários, jovens chefes que mentorara, cultura que ajudara a mudar. Rafael concordou. 2 anos atrás,
teria medido sucesso puramente em termos financeiros. Agora media em e-mails de funcionários agradecendo por oportunidade, em histórias de usuários cujos negócios melhoraram, em pequenas mudanças em como pessoas se tratavam. Meses depois, Rafael recebeu mensagem de Marcelo, seu ex-sócio, da prisão. Pedia desculpas profusas, reconhecendo traição e destruição. Rafael leu 3 vezes, sentindo emoções contraditórias. Percebeu que não carregava mais ódio. Respondeu brevemente, aceitando as desculpas e desejando boa sorte, encerrando aquele capítulo definitivamente. 3 anos após a noite fatídica, Rafael estava novamente no Château Leblanc, para evento especial. Margot lançava programa de bolsas integrais em escola de culinária para jovens de comunidades carentes. Rafael era patrocinador principal. Olhou para os 15 jovens da primeira turma, menos olhos brilhando com esperança menos, e viu reflexos de si mesmo, de Margot, de todos que precisaram de chance. Uma repórter perguntou seu objetivo final para a Restotec. Rafael disse que sucesso real seria medido em quantas pessoas trabalhariam com dignidade, devido às ferramentas que criava, quantas oportunidades geraria, quanto talento desperdiçado poderiam resgatar. Naquela noite, em seu apartamento em Ipanema, Rafael sentou-se na varanda, olhando o mar, pensou sobre a jornada menos de empresário, a entregador humilhado, a empreendedor reconstruído. Percebeu que não mudaria nada. A queda ensinara lições que sucesso fácil nunca ensinaria. Rafael escreveu post longo em suas redes sociais contando sua história completa, concluindo com algo que Margot dissera: dignidade não é privilégio a ser conquistado, mas direito inerente a ser respeitado. Cada pessoa que você encontra está lutando batalhas que você desconhece. Escolha sempre bondade. O post viralizou. Centenas de mensagens chegaram de pessoas compartilhando histórias de quedas e recomeços, agradecendo por normalizar a vulnerabilidade. Rafael olhou para a foto emoldurada em sua mesa, menos aquela mochila térmica velha, guardada como lembrança. Não como símbolo de humilhação, mas como compromisso de nunca esquecer como era ser invisível, de sempre usar qualquer poder que tivesse para ver e elevar outros. E assim, sob o céu estrelado do Rio, Rafael sorriu. A jornada continuava, mas ele estava finalmente verdadeiramente em casa.